Muito bom dia, pessoal. Vocês não têm ideia da minha felicidade de acordar com vocês. Muito tempo em casa, né? Muito ansiosa para poder conversar com vocês, encontrar com vocês. Muito bem-vindos ao All In at Home. Estamos na terceira edição, a primeira vez digital, e eu posso garantir que teremos 3 dias incríveis, de muito conteúdo, com feras da comunicação. Criamos tudo com muito carinho. E o que eu quero dizer para vocês é que não entrem no WhatsApp, não leiam o e-mail, porque vocês terão 45 minutos de muito conteúdo de primeira. Fica aqui o meu muito obrigada pela audiência e espero que vocês gostem. Já ia esquecendo, 2 recados. O primeiro, que todo esse conteúdo foi criado pelo LEB, que é o nosso núcleo de inovação, e também que a gente está apoiando uma causa super especial de microempreendedoras, aí na tela de vocês, que é o Laville. Vocês vão ficar agora com Tom Vinhal, que é nosso head do Banco de Eventos de Criação, e Matheus Flandoli, head da Cross Network. Espero que vocês gostem. Bom dia, galera, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro All In totalmente digital, terceira edição do All In, primeiro All In at Home. Espero que todos estejam bem, com saúde em casa. Eu estou aqui como head de criação e planejamento do Banco de Eventos. Meu nome é Tom Vinhal, como a Ju disse, e a gente está aqui se reunindo justamente porque, nesse momento, o Lab da Holding Clube trouxe para vocês um novo report, que é o Experience Goes On. Esse novo report tem uma série de tendências que a gente vai apresentar para o mercado nos próximos dias, mas a gente escolheu 3 que a gente acha que são mais relevantes para nos aprofundarmos aqui no evento. O primeiro nós vamos debater hoje e é comunidades digitais. Para explicar um pouquinho sobre essa tendência, eu vou chamar o Matheus Flandoli. Matheus, esse termo, ele não é um termo novo, não é verdade? Bom dia, Tom, e bom dia também para todo mundo que está assistindo aí o All In at Home. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Flandoli, sou diretor de planejamento e criação da Cross Networking, que é a empresa da Holding. Respondendo à sua pergunta, o termo não é novo, não. As comunidades digitais, na verdade, já são uma realidade desde o início da internet. E eu, que como vocês podem ver, sou nerd e gamer, posso dizer que essas comunidades se beneficiaram e muito com a evolução da tecnologia para conectar pessoas espalhadas pelo mundo todo das mais diversas formas. É importante também falar que as comunidades digitais elas não ficam numa temática única. É legal ver, por exemplo, como música e games começaram a interagir nesses últimos anos. No dia 24 de abril, nosso começo de quarentena aqui nas Américas, o Travis Scott fez um show dentro de um jogo chamado Fortnite, que foi acompanhado por mais de 12 milhões de pessoas que entraram no jogo para assistir um show de música. A Cross ela tem feito uma série de iniciativas desde o ano passado focadas na comunidade gamer. Em novembro do ano passado, a gente fez uma parceria do Alok com a Garena, transformando o nosso artista brasileiro no primeiro personagem real dentro do Free Fire. Um jogo que reúne mais de 650 milhões de pessoas e 80 milhões de jogadores diariamente. Toda a renda da venda desse personagem ela foi revertida para ajudar a educação infantil no mundo todo. E os números de vendas eles são impressionantes. E agora, em 2020, a gente tem uma outra iniciativa da Cross e da Holding Club. É um evento chamado Extra Life, que vai unir... é um evento 100% digital, que vai unir entretenimento, interação e, obviamente, doações para ONGs que precisam de ajuda, ainda mais nesse momento tão delicado que a gente está passando. Matheus, como você disse, desde que a internet existe, existem comunidades digitais, né? E não estamos falando só do mundo dos games, né? A gente teve esse mês, por exemplo,
a Parada do Orgulho Virtual pela primeira vez. A gente tem aí as comunidades de redes sociais, enfim, são uma série de ferramentas na internet que possibilitam a união dessas comunidades. Para se aprofundar um pouquinho sobre esse tema e entender por que esse fenômeno acontece, nós convidamos a antropóloga, mestre e doutora em antropologia do consumo pela Universidade Federal Fluminense, Elaine Yacoub, que também é consultora da Elaine Yacoub Antropologia Estratégica. Ela entra comigo aqui ao vivo, diretamente de casa. Elaine, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo Bom bem. dia. Elaine, me conta um pouquinho, como a gente estava conversando agora, não é só de games, né? Isso aí é um efeito, é uma característica humana. O que você acredita que justifica esse fenômeno das comunidades digitais? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que são comunidades, né? E as comunidades são arranjos de pessoas que englobam toda a vida social de um conjunto. Ela se realiza de forma íntima, interior e exclusiva, com motivação afetiva e lida com interação, ou seja, com o estado ideal dos grupos humanos. Há uma pedagogia que se desenvolve através do vínculo. E as comunidades digitais, elas são constituídas de conexões moldadas à imagem e semelhança dessas comunidades tradicionais. Então, a antropologia ela estuda o tema do cyberespaço e da cybercultura, que são alinhados a 3 princípios: a interconexão, que é a interatividade, as comunidades digitais e o que se produz dentro das comunidades digitais, que é uma espécie de inteligência coletiva. Então, quando a gente fala na cybercultura, ou seja, o que está acontecendo dentro dessas comunidades, a gente pode dizer que é uma tecnocultura contemporânea, onde o cenário material simbólico, imaginário, que não envolve apenas um discurso do sentido, mas também formas de sociabilidade de se ver no mundo. Como é que eu poderia dizer? A comunidade digital, elas possuem práticas coletivas. E essa conversação que acontece, essa inteligência coletiva, está ligada e é promovida pela virtualização e desterritorialização, ou seja, as pessoas elas não estão presas como as comunidades tradicionais a um determinado grupo religioso, a meu vizinho, a meus parentes, o meu bairro. Essa desterritorialização acho que é o grande boom da comunidade digital, porque ela acaba criando uma maximização da sua potência. Então, toda vez que a gente olha para essa característica e para essa forma de expressar da tecnocultura contemporânea, a gente precisa entender de que forma se comunica, o que dizem, o que o que fazem, o que pensam. Então, é como se, dentro da antropologia, que a gente precisava viajar para entrar dentro de uma tribo e ficar um período dentro daquela tribo, entendendo como falam, o que comem, como se reproduzem, como trabalham a economia. A gente hoje pode fazer isso dentro de casa, porque todas essas redes de interações simbólicas formam um conjunto de pessoas que têm uma necessidade, um interesse de imprimir um registro social. E são formadas por relações recíprocas de copresença. Então, a gente se conhece, a gente se vê, a gente se entende, e isso pode acontecer de uma forma intencional ou não intencional, né? A gente produz e reproduz naqueles espaços uma série de práticas sociais que são regidos por valores e regras culturais comuns, né? Muitas vezes há alguns ruídos, mas digamos que a coluna dorsal, aquilo que nos faz ser um grupo distinto, ela precisa ser comum, né? Então, são pactos sociais de convivência, como acontece em todo grupo de amigos, acontece em todo grupo de vizinhança, mutirão, mobilização para algum propósito.
Então, tem um sociólogo chamado Mafessoli, que ele diz que dentro desses grupos também há uma outra questão, que há uma efervescência e uma eflorescência dentro dessa dimensão, porque há uma dimensão afetiva e sensível. Então, não é só de uma forma conveniente, porque moramos perto ou trabalhamos juntos. Há um querer, há um querer estar junto e fazer algo junto e promover algo junto. Então, traduzem esse novo espírito do tempo, uma espécie de reagrupamento. E ele compara com o fenômeno da religião, que é a ideia de que o homem não é mais considerado isoladamente. Então, mesmo que possamos ser nerds, solitários, e aí reclamam que a gente não sai do computador, na verdade, a gente está estabelecendo e está possivelmente fazendo parte de vários grupos digitais, várias comunidades digitais ao mesmo tempo. E essa socialidade de se organizar a partir do sensível, né, é resultante de uma experiência e reconhecimento do outro e, ao mesmo tempo, de si mesmo. Tem uma frase que o Tom adorou, que a gente, dentro de um bate-papo, eu disse, é que, na verdade, a gente é o lugar da gente ser a gente sem ter esforço, onde padrões, muitas vezes opressores, né? E aí a gente pode falar de várias esferas, né? De preconceitos estabelecidos ou novos preconceitos que vão se formando. A gente, naquela comunidade digital, muitas vezes encontra o lugar do acolhimento. Então, essa comunidade digital, ela estabelece esse processo de socialização afetiva por meio de repertórios culturais, e aí a gente pode falar de literatura, novela, cinema, games, né, tecnologias, troca de informações, ou por esse conhecimento prático do mundo. Então, as experiências que a gente teve. Então, se você foi lá no Burning Man e adora festivais de música, você pode criar e pode pertencer a uma comunidade digital para trocar suas experiências empíricas, não necessariamente aquelas que você estuda ou está se tornando especialista. A internet, nesse sentido, ela cria novas possibilidades, né, de privacidade e de associação. E ela acaba sendo um artefato cultural e uma ampliação desses acessos. Então, muitas vezes, as barreiras territoriais, econômicas, até mesmo culturais ou até de linguagens, né, de idiomas. Certa vez eu frequentei uma lan house na região metropolitana aqui do Rio, e era muito curioso, porque as pessoas eram bastante pobres, visivelmente pobres, estavam lá com trocados que conseguiam com a família, mas a garotada toda falava inglês ou, de alguma forma, se saía inglês para jogar League of Legends. Então, chegava no meio da Lan House e perguntava: Júnior, como é que fala matar? Aí o Júnior lá falava kill. Então, e como é que escreve? Então, ao longo do tempo, o dono da Lan House dizia: olha, nós temos um papel pedagógico aqui, sem qualquer interesse do dono ou de professores de língua, eles estão aprendendo inglês para se virar no jogo, para fazer contato com outras pessoas de outros lugares. Então, a gente está falando de novo desse não território, né? Desse desenraizamento do espaço, do tempo-espaço, né? Então, a internet, ela também se tornou, com essa prática, ela se tornou mais familiar, mais amigável, a ponto de, muitas vezes, a sua estrutura, seu modo de funcionamento, que a gente sequer, muitas vezes, faz ideia de como acontece, como é que a rede Wi-Fi chega aqui, e a gente cria uma relação sociotécnica com a internet, né? Da gente usar e sem saber direito como usar. E é familiar e amigável ao ponto de que hoje muitas relações amorosas se estabelecem dentro dessas comunidades digitais, né? Propositalmente ou não, né? Dizem que o Instagram é o novo Tinder, então a gente pode entender que o usuário é que dá a voz, é que dá, digamos, um enredo
e a movimentação da própria comunidade, não necessariamente a comunidade com determinado propósito. A gente tem a tática de transformar essa comunidade de acordo com as nossas necessidades, interesses e de acordo com as nossas vontades. Dentro dessas comunidades, quando a gente está falando em comunidades de expert ou comunidades muito nichadas, tempo é posto, né? Então, quanto mais você é antigo na comunidade, normalmente você tem mais relevância, porque deu mais tempo de você aprender. Tanto os recursos tecnológicos para se movimentar essa comunidade, né? Subir um vídeo, movimentar uma discussão, colocar animação, como também das regras de como aquilo tudo está funcionando, o que é possível, o que não é, o que é valoroso, o que não é. Então, essa comunidade sempre se compartilha princípios, é um lugar de encontro para se respirar as mesmas crenças e atividades. Então, as pessoas elas têm afinidades em comuns. Então, em vez de distanciar, e é curioso porque no início da internet, da sua disseminação, esse assunto vira e mexe, entra na pauta. Até alguns meses atrás, o celular era demonizado por muita gente, porque as pessoas estavam viciadas no celular. E hoje em dia só se pode trabalhar, estudar através de celular. Então, a pandemia houve uma redenção do celular, né? Então, a internet junta também quem está mais próximo, nesse sentido dos valores, que possuem os mesmos regimes de valor e esses sistemas de crenças. Quando estou falando de sistemas de crenças, não estou dizendo de crenças religiosas propriamente dita. Pode ser também. Mas quando a gente está falando de crença, é sobre aquilo que eu dou valor, aquilo que mexe com o meu campo emocional, onde eu produzo visibilidades dessas pessoas, onde o nobre abador pode se profissionalizar. Então, dependendo da comunidade e da relevância e do que aquele indivíduo agregue nesse lugar, né? Porque a comunidade ela é um lugar, né? Na comunidade digital. Há um papel ativo dessas pessoas nessa construção, consolidação e significação de todos esses produtos por eles mesmos criados. Então, há uma espécie de cultura afetiva. E quando eu falo de afetiva, eu também estou falando sobre afetos, porque todo laço fundamental para a construção dessa comunidade tem a ver com o espaço de seguridade social, que ela promove porque muitas funcionam até como grupos de apoio. Não por vezes na sua origem, mas pelos fluxos das hashtags, é assim que a gente estuda na cybercultura, quando a gente chama de o nascimento de um movimento, né, o crescimento e até mesmo a sua morte, muitas vezes o virtual e o presencial eles acabam sendo incorporados e espelhados. E por isso que não faz mais sentido falar em online e offline. A gente tem que falar de um contínuo on e offline. Porque mesmo quando a gente não está na internet, a gente está na internet. Não é um lugar que se entra e sai mais, né? Então, ele é um lugar onde produz e se habita dentro dos espaços de comunidade, formando ambientes virtuais e digitais, melhor dizendo, para promover engajamento, né? Então, quando a gente fala que nós não saímos da internet, é o exemplo de o mesmo perfil do Instagram, né, pode participar com igual ou semelhante nível de engajamento em diferentes fluxos de hashtag e diferentes comunidades digitais. O fato da gente pertencer a muitas não significa que a gente seja indeciso ou que a gente não saiba para onde ir. Muito pelo contrário, é porque representamos diversos papéis sociais. Dentro desses papéis sociais, a gente também tem diversos interesses, afinidades e precisamos de muitas trocas. Dentro desse contexto, tem um autor chamado Bruno Latour, que eu gosto muito, é um sociólogo francês, que ele fala que esse pertencimento a várias comunidades digitais, ele faz uma analogia a supermercados imaginários. Então, ao passar
num corredor, a gente vê que é possível gôndolas cheias de vínculos, de identidades sociais, nós podemos ser muitos, né? A gente tem alas exibindo conexões materiais, biológicas, psicológicas e econômicas. Então, para uma determinada comunidade, você pode ser um iniciante, para outra você já é um veterano, a outra você já possui hardwares mais potentes para se fazer presente e se fazer mais atuante dentro daquela comunidade. E ele diz que essa espécie de teoria do ator-rede, né, quando você está dentro da rede, é antes o nome de um movimento, é um deslocamento nosso e também é uma transformação e uma translação ao mesmo tempo e um registro. Então, nós não podemos dizer simplesmente que somos únicos. Nós somos aquilo que somos dentro da nossa vida presencial e offline, mas, como disse, existe uma continuidade, né? Um ser de lá e cá. Então, ele diz que nós temos dobraduras, né? São muitas versões de nós mesmos dentro dessas comunidades digitais. Então, a comunidade ela promove encontros pautados por afinidades, sociabilidades, educação, né, propagação de crenças, de bandeiras. É também um grupo de resistência, porque, afinal de contas, a maioria das pessoas, elas, de alguma forma, não obedecem aos padrões estabelecidos, né, que são mais valorosos ou valorizados dentro da nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, esses lugares, essas comunidades, dentro do campo do seu espaço, da sua habitação, promove experimentações de si mesmo, né? Então, é onde, de repente, através da segurança que é permeada por uma tela, né, a sensação de segurança, ali eu posso me colocar, eu posso dizer o que sinto, eu posso dizer possivelmente para as outras pessoas aquilo que eu nem assumo para mim mesmo. E ali realizar um experimento dentro de uma espécie de laboratório. Quantas vezes e quantas pessoas não fizeram isso para experimentar questões de gênero e sexualidade dentro dos jogos? Inclusive, há um primeiro episódio, se eu não me engano, talvez o Matheus já saiba mais, mas dentro do Black Mirror, se eu não me engano, há uma experiência de jogos eletrônicos onde as relações homoafetivas se dão não na vida presencial e offline, mas nas relações virtuais. Há até um embaraço dos personagens em se entender, será que eu sou gay? Mas eu gosto eu gosto de você lá. E dentro da relação homoafetiva que experimentam dentro de uma comunidade virtual de games, um tem uma figura masculina e o outro tem uma figura feminina. Então, nem sempre é sobre escolha, é o lugar que se aprende, ensina, se assume. Vivemos no espírito do tempo sobre a égide desse código, né? Ninguém está imune. E aí, para terminar, fica um desafio para as marcas, né? Primeiro de tudo, é o desafio para estudos de comunidades digitais. Como que rastreia relações mais sólidas e descobre padrões mais relevantes, reveladores, quando se encontra um meio de registrar vínculos entre quadros de referências que nem sempre são estáveis e são mutáveis. E em vez de tentar estabilizar um deles. Não adianta estabilizar, criar persona quadradinha, não adianta. É preciso entender que daqui a pouco aquilo muda. Num piscar de olhos, num estalar de dedo. E, ao mesmo tempo, como analisar comunidades digitais e associações que se faz necessário entender lideranças. Como que entender liderança? Quem é o líder? Né? E, muitas vezes, a nossa construção de liderança formal, né? Eu que sou do campo que já estudei comunidades e favelas, a gente vai lá logo na associação de moradores. Né? E nem sempre a associação de moradores tem aquele poder perante aquele grupo que ele está incluído.
né? Muitas vezes é o vendedor do gás, muitas vezes é alguém da área do crime. Então, até que ponto as lideranças de fato influenciam e quem de fato segue? Quem de fato segue e é seguido? E quais são os parâmetros para a liderança? Quais são os parâmetros para se fazer entre mediadores e intermediários dentro de uma posição de marca, dentro de uma ação de marca dentro dessas comunidades, né? Então, fica aí uma grande pergunta para a gente pensar sobre a pesquisa dentro dessa comunidade digital, dessas muitas e variáveis, e, ao mesmo tempo, o mapeamento dessas pessoas que influenciam e são seguidas, e quais são, digamos, os fenômenos ou as expectativas ou ah, as, ah, todas as suas, digamos, as, os seus sentimentos ou suas ações que são valorizadas dentro daquele espaço, porque elas podem mudar caso a gente se transmute para uma nova comunidade digital. Estudar uma comunidade digital, não estudar uma e essa uma comunidade vale para todas. Elas têm diferentes experiências de nascimento, de manutenção e de forças e de afetos, né? E de resistência. Então, acho que é isso. Vamos dar continuidade. Espero que eu não tenha falado muito Oi, antropologuês para Elaine. todos. E vamos embora. Elaine, tá me escutando? Tô sim. Olha, eu fiquei muito intrigado com tudo que você falou, inclusive na nossa primeira conversa. E para mim, na essência, depois de tudo que você falou, então o que motiva uma comunidade digital é a mesma coisa que motiva uma comunidade física no fim do dia, né? São nossas características de necessidades humanas e sociais. Sim. E de ter uma seguridade social, de ter a comunidade digital é uma forma de reagregar o social, né? Utilizando máquinas, utilizando conexões, mas todos para estarem lá precisam ter intenções, valores, regimes de valor, crenças comuns, né? Eu não sei vocês, mas quantos de nós estávamos no grupo da família, e se a gente pode esticar esse conceito de comunidade digital, como estávamos no grupo da família, família numerosa, família agregados, e por desacordo político houve ali uma ruptura, né? Então, para essa comunidade ser forte, persistir, resistir, precisa ter muito claro quais são os temas ali adotados, quais são os temas ali que são debatidos. Por isso que normalmente há um mediador, que sempre é uma espécie de o controlador do grupo, para justamente a gente não trazer outros sentimentos, outras questões que não eram o propósito daquele grupo inicialmente, daquela associação, daquela comunidade digital. Quando você me dá esse exemplo, me parece claro que que os interesses que unem as pessoas em torno de comunidades, eles acabam às vezes se sobressaindo do que em relação a outros elementos que no passado pareciam até mais fortes, como por exemplo até um laço familiar. Por exemplo, né? E isso é um contexto como que as marcas se inserem nesse contexto? Na sua opinião, como uma marca pode atuar em comunidade de uma forma adequada? Acho que, primeiro de tudo, é pensar na historicidade dessa comunidade digital. É necessário entender a história, seus fundadores, como surgiu, quais foram os seus ciclos, quais foram as mudanças. Muitas vezes, uma comunidade começa defendendo um determinado bandeira e passa por algumas transformações. Então, para se entender, para poder comunicar, para se aproximar, é preciso entender o antes, o durante e o depois, que é o presente. E dentro desse presente, quais são as pessoas de maior destaque, os assuntos de maior destaque, se possivelmente marcas já são faladas, se práticas de consumo já são faladas, porque consumo é uma prática sociocultural. Então, tudo isso, Tom, a gente precisa entender para poder facilitar e criar essa ponte, né? Quando a gente usa, por exemplo, o aporte
para analisar redes sociais, comunidades digitais, a gente precisa dessa leitura, porque sempre está espelhado, somos seres humanos, e por mais que a gente se transforme num avatar, os sentimentos, as implicâncias, o orgulho, a vaidade, as qualidades e os defeitos, o que traz para a emoção, o que vai fazer alguém explodir, perder a cabeça, se irritar, se reconciliar, são emoções humanas, né? Pautadas por uma agenda construída do que ser gente, desses vínculos. Então, a gente não tem muita escapatória, tem que entender de gente. Só que dentro da comunidade digital, isso tudo é bastante maximizado, mas é necessário entender as regras do jogo, fazendo trocadilho aí com o Matheus, que é o gamer. Né? Isso é maximizado pela proteção da tela, você acha? De alguma forma, sim. Tem gente que, de alguma maneira, a tela traz como se fosse... eu vou trazer agora uma referência bem antiga. Eu vou entregar a minha idade. Mas lembra daquele desenho que tinha um rapaz que tinha uma capa de invisibilidade, né? Que eles tentavam voltar para a terra dele, Caverna do Dragão. Ah, tá. É antigo, mas muita gente gosta. Para muita gente, a tela é a capinha da Caverna do Dragão, é a capa de proteção que me deixa invisível, onde eu posso criar um nome, eu posso criar um nome fake, mas que não necessariamente seja uma intenção falsa da nossa parte, né? Há relatos, por exemplo, de muita gente que começa de um jeito assim, muito secreto, muito discreto, colocando nomes, até que uma hora se sente seguro e diz: fulanos, eu sou papapá. E aí vai lá e diz ao que veio, né? Então, para muita gente é esse lugar de segurança, como também quando a gente bem sabe, com a história dos fake news, há também um sentimento de proteção, e o cyber bullying, e os crimes de internet, a gente também entende que essa capa protetora também acaba sendo uma proteção para que as pessoas cometam muitas vezes crimes de ódio, fake news e por aí vai, né? Você comentou também sobre a questão da marca entender de gente, né, e das emoções que são mais exacerbadas nas comunidades digitais. Por um outro lado, lá atrás, você disse sobre a questão das hashtags, né? Então, às vezes, você pode ter uma comunidade que surge em torno de uma hashtag. Hashtag me lembra um pouco uma questão até da efemeridade, que eu acho que é uma diferença entre a comunidade física e a comunidade virtual, né? Porque, às vezes, você tem uma hashtag que surge e ela tem um ciclo de vida curto, porém, ela tem um impacto enorme e depois ela some, né? Nesse contexto, como você acredita que marcas podem aproveitar momentos especiais como esses, em que surgem assuntos relevantes para as pessoas, que se tornam uma hashtag, e essa hashtag acaba agrupando uma comunidade efêmera que depois vai deixar de existir? É sobre entender, é sobre mais do que fomentar uma comunidade, é sobre ter sentimentos verdadeiros? Porque aí você surfa numa onda verdadeira, por exemplo? A gente precisa entender que a gente está numa era que valoriza bastante a transparência, né? Então, não há lugar para oportunismo, muito pelo contrário. Muitas vezes, por mais que uma campanha seja bastante bem intencionada, há sempre alguém com a antena ligada que levanta a lebre de que, olha, é oportunismo ou não, né? Foi bem pensado ou não? Agora, as hashtags também me trazem essa sensação de fluidez, né? De transitoriedade, né, transitoriedade, mas também depende das pessoas, de como essas pessoas elas se unem numa dor ou se unem numa causa, a ponto de fazer nascer uma comunidade digital, e o esforço e o engajamento para fazer com que aquilo permaneça, cresça e não se desmantele, né? Desmantele depois de uma ação realizada. Como eu disse, tudo depende dos participantes. Há um total controle das pessoas
a partir disso, a partir do que querem, a partir do que verbera, do que acreditam ser verdade, do que desejam, do que querem, de alguma forma, lutar, né? Então, depende muito. Agora, se uma marca promove, eu não lembro, não sei se vocês vão lembrar, mas uma concessionária de carro, uma montadora, tentou utilizar o movimento Vem para a Rua, de julho de 7 anos atrás, daquela mobilização toda no Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil inteiro, por conta da Copa, não é pelos 20%, e aí montou lá uma propaganda, hashtag Vem para a Rua. E não foi tão adiante. As pessoas eram mais importantes do que uma marca de carro, utilizando aquele horário nobre da televisão, o Jornal Nacional e a novela das 9, para construir um movimento baseado, surfar num movimento que já existia nas ruas, né? Então, a gente precisa considerar que o cyberativismo precisa ser olhado com muita cautela, com muita verdade e que precisa ter uma consonância com o histórico da marca. Não adianta a marca simplesmente não ter nada a ver com aquele subject e agora queremos ser legais, vamos abraçar o movimento GLBTQ, plus beta e por aí vai. Desculpa, eu não memorizei Sim. tanto de letras que foram mudando ao longo do tempo. Mas acho que a gente entendeu sobre o que você se refere. Elaine, eu concordo com você. Na verdade, pelo que eu entendi, você disse que, na verdade, a marca não pode entrar numa discussão como uma oportunidade ou pela primeira vez no momento que aquela discussão eclode, né? Ela tem que ter um histórico de debate em torno daquele assunto para poder ter o seu lugar de fala, digamos assim. Sim, e se for construir, construa do modo mais pedagógico, mais iniciante. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa física, até a mudança do meu banheiro. É banheiro para homem e para mulher. Pode parecer bobo, mas isso pode trazer. Por exemplo, perceber se a gente está entrando dentro dessa seara das sexualidades e das questões de gênero. Quem são os meus funcionários? Dentro de abrir lugar de fala e de escuta para determinados movimentos. Não é simplesmente chegou ao mês do orgulho GLBTQ+, e aí eu coloco no elevador uma bandeira do arco-íris. Isso é óbvio que vocês trabalham com isso. Isso é oportunista. Precisa haver uma série de intenções, nada pretensiosas, porque todo início precisa ser bastante humilde, mas encontrar forças na própria mão de obra que está dentro desse contexto, que trabalhe na empresa, que possam, por exemplo, escolher agências que tenham também essa mesma defesa, essa mesma experiência, e se cercar de profissionais consultores para que não seja um projeto, Tom. A questão toda é que, às vezes, as empresas, as marcas, e aí eu coloco as agências, elas têm uma pressa primeiro de colocar o bloco na rua, aí a fantasia de qualquer maneira, e o negócio é fazer, vai lá e faz. Quando a gente fala dessas sociabilidades, no mundo das afetividades, aonde essas pessoas encontram acolhimento, a gente entra numa linha muito tênue. A gente está brigando e está tentando dar eco a pessoas que levaram décadas, a movimentos que levaram, por exemplo, centenas de anos, como o movimento negro, para se fazer ouvir. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, ser oportunista, ser pretensioso, ser ambicioso. Precisa ter feito de uma forma bem pensada, planejada e com bastante insumo para justamente não cair no erro de falar qualquer coisa ou de promover qualquer coisa e que vá criar mais uma dor àquele movimento, deles estarem sendo digamos, explorados, de estarem sendo não respeitados.
Então, assim, respeita a minha bandeira, sabe? Seja ela qual for. Perfeito, Elaine. Agora eu vou entrar aqui em algumas das perguntas da comunidade All-in, tá? Que está rolando agora no nosso chat, tá? A Val Flor, da agência Links, perguntou como lidar com essa ansiedade de estar em tantas comunidades, que é o que está acontecendo. Eu estou sentindo isso também durante a pandemia, sabe? A gente tinha, eu acho que como a gente trocou as comunidades físicas pelas digitais em uma certa medida, porque muitas das comunidades que a gente frequentava na rua a gente teve que trazer para o WhatsApp ou para as redes sociais, a gente está se sentindo um pouco sobrecarregado no smartphone, né? Como lidar com isso? Como lidar com tanta comunidade sem explodir de ansiedade? Qual é a sua opinião? Primeiro de tudo é fazer uma seleção. Experimente todas. Depois você faz uma seleção. Qual que é aquela que mexe de verdade com a sua intimidade, com a sua bandeira, com o que você quer apresentar no mundo e que te sirva. Se o servir for me divertir, vá nessa. Mas eu tenho uma mais séria que debate questões relacionadas ao Covid. Também vá nessa. Mas faça uma seleção. A questão toda é experimentar, fazer esses lugares de laboratório, como uma Fessoli comentou. Então, use de laboratório, veja se as discussões te representam, tocam seu coração, te acolhem. E se for assim, faça uma seleção de acordo com o dia, de acordo com o seu mood, de acordo com a sua necessidade do momento ou uma necessidade mais a longo prazo. E por aí vai. A gente precisa ter controle da informação. Não é a informação nos controlar. A comunidade não deve nos controlar. Essa relação ela precisa ser negociada. Você também, eu tenho aqui uma pergunta da Paty Rezende sobre um assunto que a gente conversou um pouquinho, mas ela tem uma dúvida, que é assim, tem essa coisa da comunidade digital, né, que ela se monta e se desmonta num clique, que foi o exemplo que a gente deu com as hashtags. Você acha que algumas marcas já entenderam isso? E tem um caminho a seguir para fidelizar, ou seja, tem uma forma de criar fidelização dentro desse contexto do monta e desmonta rapidamente? Ou o grande barato, de fato, é entrar e sair desse movimento conforme o ciclo de vida dele, que é super curto e rápido às vezes? Aí eu acho que depende do tema, depende do que aquela comunidade está promovendo, se é algo ligado a uma dor histórica, se é algo ligado à diversão, quais são os interesses e qual é o propósito dessa comunidade ou desse movimento que se faz, né? Quando a gente fala, por exemplo, há um tempo atrás, hashtag meu amigo secreto, a gente estava falando de assédio, né? E aí é interessante, por exemplo, exterminar uma comunidade onde as mulheres podem, de alguma forma, expressar as suas dores. Ou, por exemplo, não se organizar quanto comunidade, porque, afinal de contas, acaba virando um lugar de muita dor, mas, em algum momento, ter um aporte de algum trabalho que não necessariamente precisa ser publicizado, nem tudo vira publicidade. Acho que tem aí uma questão que, quando a gente está falando de marca, nem todos os temas precisam ser publicizados, nem todos os temas precisam ser divulgados, até mesmo para que aquela marca, aquela empresa possa criar os seus próprios laboratórios de atuação em comunidades ou em movimentos de hashtag e de alguma forma mapear, né? Mas o que eu sei é que, primeiro, precisa de bastante gente humanizada envolvida na situação. Precisa de gente desenvolvendo uma relação empática. E eu, pelo que vejo, pela minha experiência, muitas vezes é necessário um profissional de antropologia, de sociologia ou de psicologia social para trazer o sentimento de volta para as empresas, para as baias, muitas vezes para um lugar de trabalho onde não é, digamos assim, pertinente o lugar de fala. Não é aberto, não é liberto, é falsamente liberto, sabe? Porque o que fica bonito está no campo da fachada, da minha fachada pública, e não de fato com o que eu penso. Quantas vezes, às vezes, eu vou fazer treinamento
para determinado tema, ou de pesquisa, ou de empatia, humanização, quando me vejo, eu estou fazendo um trabalho de cultura organizacional, porque chefes não dão abertura para os menores, existe uma confusão hierárquica, jovens muito talentosos que acham que já sabem tudo, né? E aí, assim, a gente vê um conflito de gerações dentro desses grupos. Como é que uma empresa que já tem conflito no seu pensar, no seu organizar, no seu princípio do ser estar no mundo, vai colocar uma campanha que muitas vezes precisa dessa sensibilização, precisa desse humanismo, dessa empatia para se fazer ouvir? Ou seja, não é algoritmo, é gente diversa, né? Para concluir, a pergunta que eu tenho aqui da Didia Humbert, que eu acho que é uma pergunta bastante pertinente. Você deve estar vendo aí a cultura do cancelamento, né, nas redes sociais. Você acha que podemos falar que sobre o cancelamento, que durante a quarentena se tornou ainda mais comum, a gente pode dizer que é uma atitude agressiva, como a necessidade de diminuir o outro? E aí eu encaixo aí a minha pergunta: seria o cancelamento o equivalente ao exílio da comunidade digital? Vamos exilar? Olha, vamos lá. Assim, o meu modo de pensar e o meu modo de entender é que o conflito, ele é válido porque toda a filosofia, ela foi baseada em conflito de ideias. Então, muitas vezes, a gente abrir espaço para pessoas que estão falando algo que você não concorde, que você não endosse, que você não legitima, você aprende com o outro. A relação com o inimigo, com o antagonista, melhor dizendo, nos faz mais inteligentes, porque a gente aprende com a mentalidade dele, com a inteligência, com os artifícios, com todas as dinâmicas que aquela pessoa utiliza para se fazer ouvir, para se fazer presente, para se fazer relevante, né? Primeiro, a gente precisa fazer essa ressalva. Segundo, é até que ponto a opinião dele, a atuação dele, o modo dele agir e ser nos machuca. Então, até que ponto, aonde está a nossa regra? Então, se tem algo que te deixa sem ar, que te deixa, de alguma forma, te tira o campo de visão, que te tira da sua normalidade, das suas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, eu acho que o cancelamento é válido. Agora, o que a gente não pode é fazer com que essa política de cancelamento seja uma prática, digamos, facilitada ou uma prática comum, sem antes a gente ponderar uma série de perdas e ganhos. Porque quando eu tiro vou dar o exemplo mais comum aqui, né, da nossa atual política. Quando eu vou lá e eu cancelo um bolsonarista, eu estou deixando de entender uma série de coisas sobre o pensamento dos bolsonaristas, sobre como eles se utilizam, como eles usam a dinâmica, a política do terror para se fazer ouvir, como eles utilizam, quais são os autores, o que o Olavo de Carvalho fala. Agora, se eu sou uma pessoa extremamente ligada à política, se eu sou uma pessoa que eu não consigo nem ouvir e que aquilo parece umas apunhaladas no meu corpo, então corta e tenta se instruir sobre isso de outra forma, né? Porque ficar sem a informação ela é impossível. A gente precisa primeiro fazer uma pergunta: essa informação ela é válida para mim? Até que ponto? Até que ponto essa informação ela é útil para eu me transformar numa pessoa mais inteligível, uma pessoa que aumente a minha lente de visão? Porque se a gente sair cancelando todo mundo e só colocar com quem a gente concorda, a gente ama e tem afinidade na nossa bolha, aí que a gente vai ficar, vamos criar bolhas dentro da bolha. Porque com a sociedade de risco, a gente já se coloca em bolhas. Então, como criar mais bolhas ainda? Se tem um lugar de, talvez, que nos traga um mínimo de segurança para a gente se instruir, não necessariamente atuar, mas para se instruir, até como anônimo, é a internet. São essas pessoas que estão dando cara a tapa
na praça pública. A internet é uma praça, é a ágora, é a nova ágora filosófica, onde os filósofos iam lá para conversar e debater ideias e sentidos de mundo, sentidos de vida. Se a gente cancela a ágora, o que vai ser da gente? Elaine, te agradeço. Muito obrigado pela sua presença, por dividir seu conhecimento com a gente. Um papo que foi super legal. Eu peço aí desculpas ao pessoal do nosso chat que não deu para a gente pegar as últimas perguntas. Espero poder conversar com você em breve novamente, porque toda vez que a gente bate um papo, eu aprendo bastante. Muito obrigado, viu? Tom, O pessoal do chat pode ir lá no Instagram, bota a pergunta lá que eu respondo. Elaine, queria agradecer a você, meu amor. Essa mulher é demais, né, pessoal? Uma aula. Sou sua fã, tá? Obrigada pela participação. Igual. Pessoal, obrigada pela participação de todos vocês. A gente ficou muito feliz, né? Adoramos as perguntas do chat. Vimos cada um de vocês que estão online. O começo eu estava um pouco nervosa, mas agora estou aqui feliz da vida com o nosso primeiro All-in at Home. Espero que seja o começo de muitos. Amanhã a gente tem mais com o Raul Lustres, que é um cara super bacana, falando sobre ressignificação de espaços. Contamos com a presença de todos vocês. A gente é super pontual. Às 9h03 estamos aqui, prontos, firmes e fortes para começar o segundo tema. Beijo, ótimo dia para vocês.